Olá, meu aluno querido, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de educação física, tá? Eu sou Georgia Soares. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Essa é uma oportunidade incrível que nós estamos trazendo para vocês. O canal ele é destinado a aulas de educação física, aulas teóricas e práticas também, tá? Mas a nossa aula de hoje, ela é uma aula sobre a coluna vertebral. Ainda falando um pouco sobre o sistema ósseo, a gente vai aprofundar esse sistema ósseo e vamos falar da coluna vertebral, que é tão importante para que a gente possa entender o que é essa coluna vertebral, tá certo? Então, eu queria dizer a todos, dizer a você em especial, meu aluno, que se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, tá? E não deixa de colocar o seu comentário, porque ele é muito importante para mim, o teu feedback é super importante para que a gente possa estar tirando dúvidas nos próximos vídeos. É importante que você coloque no comentário aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, para a gente poder, de uma certa forma, melhorar a qualidade da nossa aula, tá bom? Então, quem não assistiu o vídeo anterior ou que não assistiu os vídeos anteriores, a gente fala, nós estamos dentro de um bloco de conhecimento dentro da educação física, que é o conhecimento do corpo. E esse conhecimento do corpo, ele é super importante para que você entenda quais são as dimensões corporais, qual é as estruturas anatômicas que nós temos, quais são as divisões, quais são os processos fisiológicos, e nós vamos tratar disso dentro desse canal, ok? Então, para quem não assistiu as aulas anteriores e não assistiu o vídeo sobre o aparelho locomotor, dá uma olhada, dá uma tira suas dúvidas e depois coloca aqui para a gente nos comentários, se você quiser colocar no comentário alguma dúvida que você tem sobre o aparelho locomotor. Nós falamos só de dois sistemas, não falamos ainda sobre o sistema articular, tá certo? Mas essa aula hoje é sobre a coluna vertebral e ela é uma aula super importante, porque ela vai nos auxiliar a esse entendimento, ok, galera? Meu querido, minha querida, nossa coluna ela é o centro de toda a nossa formatação, a nossa conexão com todo o nosso corpo. A coluna vertebral ela é composta de 33 vértebras. A vértebra é esse ossinho que faz conexão, tá? Conexão umas com as outras para formar esse empilhamento, tá? É um empilhado de ossos, tá? Sequenciais. Ela tem uma sequência, tem uma junção, tem um encaixe. É como se fosse literalmente um quebra-cabeça, tá? Ela tem esse formatozinho, esse encaixe que é super importante a gente entender que a vértebra lá da cervical, ela não vai se encaixar lá no cóccix, que é a última vértebra, tá? Então, elas têm esse formato especial, elas têm uma função e a gente vai entender qual é a função, qual é a importância dessa vértebra. Vamos lá. Então, na parte superior, se vocês observarem bem, lá na parte de vermelho, lá em vermelho, vocês observam as vértebras cervicais. Nós temos 7 vértebras cervicais. Essa vértebra cervical, essa C1, ela é a vértebra que faz conexão com quem? Com o quê? Com o crânio. Então, a C1, ela faz conexão com o crânio. É exatamente ela que tem a mobilidade do nosso pescoço, tá? Então, nosso pescoço, a flexão da cabeça e a extensão da cabeça, ela começa lá na C1, ok? Então, C1 até a C7 são as vértebras da cervical. Então, nós temos 7 vértebras cervicais. Vamos lá para a imagem para vocês observarem agora. As vértebras em verde são as vértebras que nós chamamos de torácicas. É as vértebras do nosso tórax. Elas são muito importantes porque elas protegem órgãos importantes como o pulmão, os pulmões, tá? E o coração. Então, lá naquele arcabouço do tronco do tórax, nós temos as vértebras torácicas e elas são super importantes. Uma vez uma lesão nessas vértebras, elas impossibilitam
impossibilita a pessoa até a movimentação dos braços até as pernas. Então, uma vez uma lesão, dependendo da altura da torácica, você vai ter uma impossibilidade, ficar impossibilitado de movimentar braços e pernas, tá? Dependendo da localização, ok? Vamos mais à frente. Depois da T12, nós temos exatamente a L1 até a L5, que são as vértebras lombares. Beleza? Depois nós temos aí essa lombar, essa que está pintada de roxo, ok? Logo abaixo nós temos aí pintadinho de amarelo as vértebras sacrais e um pontinho lá no finalzinho que parece ser um verde, é um azul, não sei nem que cor é, mas nós temos aí o cóccix, que são 4 vértebras fundidas. E aí, onde a gente precisa uma explicaçãozinha melhor. Fundida é como se fosse soldado. O nosso crânio, ele também não é uma peça só, são vários ossos que estão fundidos, ou seja, estão soldados, não há movimentação entre essas vértebras, tá? Essas vértebras, elas como se elas formassem um único osso, mas elas são 4 cóccix, tá? E 5 sacrais. 5 no sacro e 4 no cóccix. Beleza? E aí nós vamos para a visão anterior da coluna. Nós temos aí uma visão lateral, tá? Nós temos uma visão ventral, que nós chamamos ventri, gente, essa parte da frente, tá? Essa parte da frente ou parte anterior, na divisão anatômica nós temos anterior, posterior, a parte de trás do nosso corpo, e a vista lateral. Na vista anterior, na vista ventral, nós temos a coluna, vocês podem observar aí no cantinho esquerdo de vocês, a coluna na vista anterior. Lateralmente, nós temos a coluna e suas curvaturas, olha só as curvaturas aí da coluna vertebral, a gente vai já falar delas. E aí nós temos a vista dorsal, que é do seu ladinho direito. Nós temos aí, olha só, a coluna cervical, a torácica, a lombar. A gente já visualiza esse sacro, que parece uma borboleta, tá? Olha o sacro aí. E o cóccix, que parece um rabinho. E é exatamente isso, gente. O cóccix é o rabinho, é uma estrutura bem pequenininha, que tem uma pontinha. E essa pontinha a gente consegue até pegar nessa pontinha, se você coloca a mão no bumbum, você consegue sentir esse ossinho, tá? Ele fica bem próximo daquela linhazinha que a gente tem onde divide o nosso glúteo, ok? No finalzinho da coluna, se você posicionar o seu polegar, você vai sentir bem a pontinha do cóccix, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos as estruturas envolvidas. Que são essas estruturas envolvidas? Nós temos a vértebra, tá? Essa vértebra, ela tem uma posição bem especial. Cada vértebra possui um posicionamento adequado. Esse posicionamento adequado da vértebra, ela é importante para que a gente entenda que ela é um encaixe perfeito, tá certo? Esse encaixe perfeito da vértebra, ela favorece o posicionamento adequado. E com esse posicionamento adequado da vértebra, nós podemos observar que esse posicionamento ele vai colocar uma conexão nervosa dentro desse corpo da vértebra, que a gente vai já visualizar nas próximas imagens. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos essa estrutura que nós chamamos de corpo da vértebra. E o que é esse corpo da vértebra? É toda essa estrutura grande que você vê que está aí do lado direito, que vocês podem observar, ok? Do ladinho direito, está mostrando exatamente o corpo da nossa vértebra. Tranquilo? Então, nós temos o corpo da vértebra, que é toda essa estrutura que vai formar, que vai encaixar umas nas outras.
Logo abaixo, nós temos os processos, que são os processos espinhosos. Nós temos o processo espinhoso, que é essa pontinha da vértebra que se localiza bem no meio da sua vértebra, tá? Bem no meio da vértebra nós temos essa pontinha, que é o processo espinhoso. Facilmente a gente consegue pegar essa pontinha, nós conseguimos sentir essa pontinha quando nós fazemos o toque na face posterior da sua coluna vertebral. Quando você fizer o toque nessa coluna vertebral, você vai sentir a pontinha da coluna, que é chamado processo espinhoso, tá? Na lateral, nós temos os processos que são chamados processos transversos. Processo transverso. Beleza? Vamos continuando aqui, galera. E no meio, nós temos o forame. O forame vertebral. E esse é muito importante que a gente saiba qual é a função desse forame, por que tem esse formato. É exatamente para passar a medula espinhal. A medula espinhal, ela passa por dentro desse oco, que é esse buraco, por onde vai passar toda a medula espinhal. Gente, a coluna vertebral, ela é muito importante, porque ela segura, ela controla, é como se ela fosse um eletroduto que vai proteger os fios. Imagina na construção, a gente sabe que os fios eles têm que estar dentro daquele eletroduto para quê? Para ser protegido de ações externas, para que um rato não venha, um inseto não morda o plásticozinho lá. Então, a tua medula espinhal ela é protegida por essa estrutura óssea. Ela passa, é como se isso aí fosse um cano oco, tá? Por onde vai passar toda a medula espinhal. Vamos lá. E aí, as estruturas que estão envolvidas nessa coluna vertebral, e ela é muito importante, são os discos intervertebrais. Gente, esses discos, eles têm uma função muito importante, que é absorver esse impacto da coluna. Então, a coluna, ela tem, vamos imaginar aqui que são vértebras, tá? E aqui no meio, a gente tem umas esponjinhas, que não é um tipo de material que tem essa função de amortecer. Na realidade, são amortecedores. Quem não lembra daqueles tênis que tinham os amortecedores externos, ele é muito parecido com o disco intervertebral, tá? Quem não sabe como é, dá uma olhada depois na internet, um tênis de uma marca famosa que tem os amortecedores externos. Bom, esse amortecedor, ele tem essa função, o disco intervertebral tem essa função de amortecer ou proteger esse desgaste da coluna vertebral, tá? E algumas pessoas têm algumas patologias e não têm esse disco por uma ou outra situação. O disco, ele tem pouca vascularização, ele é pouco irrigado, tá? Formam cerca mais ou menos aí de 25% do comprimento total da coluna e tem como função proteger a medula espinhal e as suas raízes também, ok? Então, quando se fala em função, também tem como função proteger a medula espinhal e as raízes dela, tá certo? Então, vamos lá para as mais estruturas envolvidas, e aí a gente vai falar agora da medula espinhal. A medula espinhal, ela é todo o centro de controle nervoso que nós temos, que vai fornecer essa informação para a periferia. E o que é essa periferia? Alguém sabe me dizer o que é essa periferia? A periferia é toda a parte externa e distante do centro. Então, quem está no centro? Medula espinhal. Tudo que está distante dela é periferia, tá? Então, coluna espinhal é o centro e tudo que está distante é a periferia. Beleza? Então, como a gente não vai adentrar na estrutura da medula espinhal, a gente vai falar dessa parte dela, dessa parte mais simples, tá? Depois vocês podem estar procurando
vídeos anatômicos ou de medicina para observar com mais detalhes se isso for tão importante para vocês. Mas o que a gente precisa entender é que a medula ela é o centro de comunicação central para a periferia, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos na parte aí, ó, o tronco cerebral lá em cima, tá? Lá do ladinho esquerdo, vocês observarem a imagem, lá em cima, na parte superior do slide, onde fala do tronco cerebral. Aí nós temos as vértebras, a medula espinhal correndo dentro daquele forame que eu mostrei para vocês anteriormente. E nós temos toda a estrutura da espinha, que são os nervos, nós temos aí o disco, nós temos os vasos também que irrigam toda essa estrutura, ok? Aí, outra estrutura envolvida na coluna vertebral são os ligamentos. E isso é muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre os ligamentos, porque os ligamentos são estruturas que elas unem os ossos, tá? Os ossos, eles não estão livres, eles não estão soltos, eles estão ligados. E os músculos também estão fixos nos ossos. A gente só consegue movimentar o nosso corpo porque esse músculo que vai contrair e relaxar, ele está conectado no nosso osso. E aí, o que que ele faz? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que os meus dedos aqui é uma parte do músculo que está conectado, tá? Eu vou levantar aqui o braço para vocês visualizarem. E aí, ó, estendi. E se eu puxar aqui para vocês verem, ó, se eu puxar, vai acontecer o quê? Se o músculo encurtar, ele vai puxar a parte óssea. Então, o músculo, ele puxa a parte óssea, ok? Então, o músculo ele tem a função de movimentar a parte óssea. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que existem os elementos passivos, os elementos ativos. O músculo, ele é o elemento quê? Ele é o elemento ativo. Ele vai, ó, trazer aquele elemento passivo. Ele vai movimentar o elemento passivo, que são os ossos. Mas os ossos, eles estão unidos de que forma? Ligamentos. Os ligamentos unem os ossos. Então, imagina que o meu polegar, ele está unindo aqui esses ossos. Se eu quebrar um ligamento desse, eu vou ter o quê? Se eu quebrar esse ligamento aqui, eu vou ter uma certa frouxidão nesses ossos e eles podem acabar se deslocando. E o deslocamento desses ossos não é bom. Eles precisam estar em contato. De que forma os ligamentos vão unir, tá? Nós temos os ligamentos e temos os tendões, que na aula das articulações nós vamos poder explicar bem direitinho para vocês, mas o que a gente precisa entender, toda a coluna vertebral ela é presa por ligamentos. E aí nós temos aqui uma série de ligamentos que vocês podem observar, que é importante que vocês olhem os ligamentos, que são vários, tá? Como a coluna vertebral, ela é grande, ela tem muitos ligamentos, tem bastante músculos que a gente vai visualizar agora. Nós temos os músculos que nós chamamos de músculos profundos, nós temos os músculos que são chamados superficiais, tá? Músculos profundos, músculos superficiais, que são super importantes para que vocês entendam, ok? Então, galera, vou voltar aqui mais uma vez, só para a gente falar um pouquinho sobre os músculos superficiais. E aí, nós vamos concluir a nossa aulinha de hoje, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. E nós temos na coluna vertebral bastante músculos. Esses músculos que fazem a gente ficar na posição ereta, todos esses músculos, eles são importantes, tá? E nossa coluna, ela só vai ficar nessa posição se houver toda essa estrutura muscular que vai fornecer tônus. Gente, se você nunca passou por uma lesão em algum músculozinho da coluna, você não sabe o que é que um pequeno músculo pode fazer na sua vida, tá? Então, pequenos músculos que nós temos, que são chamados de eretores da espinha, e os músculos profundos e os músculos superficiais, que são bastante,
nós temos bastante, olha só aqui o tanto de músculo que nós temos, todos esses músculos, eles são, além de ser importantes, eles promovem movimentos que vocês não imaginam que tem, tá? E quando a gente lesiona um músculozinho pequenininho, qualquer movimentinho que você faz, que você sente a dorzinha desse músculo, é que você vê a grandiosidade que esses pequenos músculos têm de atuação, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós estamos encerrando com esse vídeo. Espero que vocês gostem dessa aula. Se não gostou, coloca no comentário para a gente poder melhorar a qualidade da aula, tá certo? Ou poder tirar as dúvidas de vocês, tá, galera? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!